Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda na nossa terceira aula de legislação social e trabalhista. É um prazer estar com vocês aqui nessa manhã de sábado, em que a gente vai fazer mais um pouquinho, vamos discutir mais um pouquinho temas do direito do trabalho e também do direito, voltado à legislação social. Sou a professora Janaína, A gente vai conversar hoje sobre a nossa terceira aula de legislação, então vamos lá ver. A gente vai trabalhar justamente aqui, olha só, lá na tela, a gente vai trabalhar a nossa unidade 3 do livro, Lembrando o nosso livro que está atualizado lá de 2019. E, inclusive, os assuntos que nós vamos conversar hoje, eles têm a ver com dois temas principais: direito ao descanso e remuneração. E também salário, A gente vai ver que, na verdade, o salário ele tem uma certa diferenciação legal, Pelo menos na sua definição na lei. Tem uma certa diferença entre aquilo que é remuneração e aquilo que é salário. E a gente vai, então, fazer toda uma discussão voltados a esses dois temas. Então, olha só o contexto da nossa aula de hoje. Será que remuneração e salário, então, pelo menos, não no nosso dia a dia, mas com base na lei, são termos sinônimos? Em que hipótese, gente, nós podemos fazer e promover desconto no salário do empregado? Sempre eu posso promover qualquer tipo de desconto? Isso que a gente vai conversar. Nós vamos falar sobre duas verbas trabalhistas importantíssimas, que são as comissões e as gorjetas. A gente também vai falar sobre as verbas trabalhistas que não possuem caráter salarial, ou seja, que possuem caráter indenizatório. Se possui caráter indenizatório, o que vai acontecer? Significa que essas verbas elas não vão repercutir no cálculo das demais verbas. Não é? Essa é a ideia de pensar o que é uma verba indenizatória, o que é uma verba salarial. Enquanto a verba salarial ela vai repercutir, a verba indenizatória isso não ocorre. Então a gente precisa conhecer, quais verbas trabalhistas que não possuem esse caráter salarial. Principalmente porque nós tivemos aí uma alteração substancial com a reforma trabalhista em relação a essa questão de verbas não salariais. Então, vamos voltar lá. O que mais? A gente também vai falar sobre um instituto super importante do direito do trabalho, que é a equiparação salarial. E a gente vai falar quais os requisitos da equiparação salarial. Também vamos falar sobre os requisitos do direito ao descanso, como o descanso semanal remunerado e as férias, A gente vai falar um pouquinho sobre os requisitos, como que a gente pode, quais são os requisitos para ter o direito ao descanso semanal, bem como as férias. Lembrando que o descanso semanal é justamente aquele direito ao descanso que eu tenho na minha semana de trabalho, enquanto as férias é o direito ao descanso anual, Que é quando eu preencho lá o período aquisitivo e então começo a contar o meu período concessivo para justamente exercer esse direito. Ok? Então são esses assuntos, A gente vai fazer toda uma discussão aí e com o propósito de responder a esses questionamentos que eu lancei para vocês. Vamos começar? Olha só, então a gente começa ali com remuneração e salário. Vamos entender um pouquinho a diferença desses dois institutos? Eu sei que no dia a dia a gente utiliza a palavra remuneração e salário como se fossem termos sinônimos, Ora eu digo, porque isso tem caráter remuneratório, tem caráter salarial, porque a minha remuneração, o meu salário. Na verdade, sob o ponto de vista prático, os institutos são semelhantes. Mas a CLT, lá no artigo 457, ela tentou diferenciar um pouquinho o que é remuneração de salário, Então, ela fez ali uma pequena diferenciação e é sobre isso que a gente vai conversar. Ou seja, a gente vai conversar sobre a disposição legal entre remuneração e salário, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. O que é remuneração, então? A remuneração, gente, ela tem um caráter mais amplo. E aí, ela consiste no somatório da contraprestação, que é paga pelo empregador, ou seja, aquilo que eu recebo diretamente do empregador, seja em pecúnia direito, de que seria o dinheiro, seja em utilidades, como objetos e benefícios, que a gente vai chamar de salário utilidade ou salário in natura. Mas também abarca a quantia recebida de terceiros, ou seja, a remuneração é gênero, do qual o salário e as gorjetas são espécies. Então, o que a CLT quis dizer pra gente? Ela falou o seguinte, olha, a remuneração, ela vai ser o somatório entre aquilo que eu recebo do meu empregador, que tem caráter contraprestativo, que é uma retribuição da prestação de serviço, Que seria, então, uma parte em dinheiro e uma parte também poderia ser em utilidades, E, em contrapartida,
Também é o somatório entre isso e aquilo que eu recebo de terceiros, como, por exemplo, dos clientes, a título de gorjeta. Então, remuneração é ampla, do qual eu tenho a espécie salário e gorjetas. Gorjetas mais salário é justamente o que a gente chama de remuneração, tá bom? Bacana. Então, vamos conversar agora um pouquinho mais sobre o salário especificamente. Olha só. Então, quando eu estou falando de salário, eu estou falando daquilo que tem caráter contraprestativo. O salário vai ser uma retribuição por aquilo que eu prestei. Por isso que a gente aplica esses dois princípios, tá? O salário não pode ser reduzido, salvo disposição prevista em convenção coletiva e ainda assim muito fundamentado, tá, gente? O que prevalece é que o salário não pode ser reduzido. O princípio da intangibilidade, ele vem dizer pra gente que o salário ele é intangível. Se ele é intangível, significa que eu não posso promover qualquer tipo de desconto, tá? E aí, lembrando que o pagamento ele tem que ser feito até o 5º dia útil do mês subsequente. Se eu prestei o serviço no mês de maio, eu tenho que receber até o 5º dia útil do mês de junho, que é o mês subsequente. Com exceção de comissão, alguma porcentagem ou gratificação específica que permite que possa ser além desse período, tá? Aí, lembrando, né, que as verbas que têm natureza de salário, elas vão repercutir no cálculo das demais verbas, ou seja, elas entram na base de cálculo das férias, do 13º, do recolhimento da Previdência, do FGTS e por aí vai, né? Ou seja, ela vai repercutir nas demais verbas, perfeito? Então, é isso que a gente tem que entender. Em contrapartida, aquilo que não tem verba, não é considerada verba salarial, ele não vai entrar na base de cálculo de nenhuma outra verba e também não vai servir para encargos trabalhistas ou encargos previdenciários. Por quê? Porque ele é simplesmente uma indenização. Combinado? Bacana. Pois bem, tendo em vista o respeito, né, ao princípio da intangibilidade, a gente tem que entender um pouquinho melhor como é que funciona a questão dos descontos no salário. Desconto no salário é só aquilo que a lei permite ou que haja autorização expressa do empregado. E a gente precisa seguir isso, sob pena da gente estar violando o princípio da intangibilidade. Então, vamos lá conversar. Olha só. Quais são os descontos salariais, então, que nós temos? Primeiro, gente, lembrando que ele só é permitido com base nas hipóteses da lei. Aí a gente vai aplicar o artigo 462 da CLT, tá vendo? E a súmula 342, que vão justamente subsidiar esse entendimento, que vão dizer o que pode e o que não pode ser descontado. E lembrando que o desconto ele tem que estar expresso, né, de forma expressa e clara no recibo de pagamento. Aliás, não só os descontos, mas todos os proventos do empregado têm que estar expresso no recibo de pagamento, sob pena da gente criar aquilo que nós chamamos de salário complessivo, que é totalmente vedado pelo ordenamento, tá? Não é aceito pela jurisprudência. Então, a gente precisa dizer que, olha, o profissional está recebendo salário base, adicional, horas extras, tudo tem que estar muito bem delineado no recibo de pagamento dele, bem como os descontos, né? Se é INSS, é contribuição previdenciária, se for caso de danos, tem que colocar certinho no olerite do empregado, se for adiantamento salarial, isso tudo tem que estar muito bem expresso, porque é direito dele ter conhecimento daquilo que ele está recebendo, qual o desconto que ele está sofrendo. Tudo bem? Ok, então vamos conhecer agora as hipóteses, então, legais que permitem o desconto do empregado. Vamos lá ver. Olha só. Quais descontos, então, que são permitidos? Claro que adiantamento salarial. Se o empregado recebeu um vale, se ele teve um adiantamento salarial, isso pode ser descontado dele, tá? Verbas que decorrem de lei. Importante aqui só, gente, que quando o empregado já recebe um adiantamento salarial, também dar um recibo para ele, tá? Verbas que decorrem de lei, como o INSS, contribuição previdenciária, o imposto de renda quando ele for retido na fonte, né? Se o empregado tiver feito adesão a planos de assistência odontológica, médica, seguro, previdência privada, entidade cultural, enfim. Aqui, só lembrando que a autorização expressa do empregado. Aliás, a gente sabe que esse tipo de benefício que às vezes a empresa concede ao empregado tem que ter caráter facultativo. Nenhum empregado pode ser obrigado a aceitar
fazer parte de um plano de assistência médica, de um plano de previdência complementar, né, privada, de participar de uma entidade cultural fornecida pela empresa. Então, isso tem que ter caráter facultativo. E, ao mesmo tempo, o empregado, por livre, né, por autonomia dele, por livre e espontânea vontade, ele tem que resolver se ele quer ou não aderir. E aí é importante que ele promova, então, essa livre e espontânea vontade, essa autonomia de decidir se ele quer ou não aderir, e que ele promova justamente a assinatura dele nesse recibo, né, nesse comprovante, dizendo se ele quer, se ele quiser, se ele fizer adesão, que ele assine. Se ele não fizer adesão, que ele também faça assinatura. Isso tem que estar expresso no documento, tá? E tem que expressar a verdade, ou seja, a vontade dele. E por último, vamos voltar lá. E por último são o quê? Os danos, né, gente, que o empregado pode causar, prejuízos que ele pode gerar ao empregador, que a lei diz que pode ser mediante autorização ou no caso de dolo. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso aqui. O que significa isso? Então, olha só. Muitas vezes, muitas empresas, elas adotam a seguinte postura. Quando o empregado já é contratado, ele assina um documento dizendo que ele pode sofrer algum tipo de desconto no salário dele, né? E que esse desconto, então, que ele pode promover esse desconto desde que haja culpa do empregado. Ou seja, se o empregado gerar um prejuízo ao empregador por imprudência dele, por negligência, por imperícia, né, falta de cuidado, de cautela, e ele gera esse prejuízo. Nessa situação, muitas vezes o empregado, no momento que ele já é contratado, ele já assina uma autorização dizendo que ele autoriza que seja descontado dele eventuais danos. Quando não há essa autorização, é importante que no momento em que o empregado gera algum prejuízo, que seja feito um documento pedindo para que ele assine esse documento autorizando o desconto no salário dele, tá? Agora, claro que se o desconto, se o prejuízo, o dano que foi criado ao empregador não é culpa do empregado, vamos supor que seja culpa de um terceiro, de um cliente, que seja culpa de força da natureza, né, força maior, de um caso fortuito que ninguém poderia ter controle. Se foge o controle da atividade humana, do controle da atuação humana, daí é claro que nesse sentido tem que ser o quê? O empregado tem que isso não na verdade o empregador vai ter que assumir esse dano. Ele não pode repassar isso para o empregado. Agora, se o dano foi ocasionado pelo empregado, vamos imaginar um motorista que sofreu uma multa de trânsito, né? Aí é claro que esse tipo de situação é permitido que haja o desconto do empregado, porque é ele que gerou um dano por conduta própria dele. Tudo bem? Agora, tem uma outra situação, qual seja, quando o empregado age com dolo. O que significa agir com dolo? Isso é estudado muito lá no direito penal, que é quando você comete um crime doloso. Quando a gente fala que a gente cometeu um crime com dolo, quer dizer que eu agi com vontade de cometer aquele crime. Então, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar em homicídio culposo e homicídio doloso. O que é homicídio culposo? Imagine que você está dirigindo no trânsito e você vem atropelar uma pessoa e ela vem a falecer. Ou seja, você não quis matar aquela pessoa, né? Você não quis cometer o homicídio. Foi porque você foi imprudente, algo negligente, ou até mesmo a pessoa foi, né? A gente pode chamar isso de homicídio culposo. Eu tive culpa naquilo, né? Aí vamos analisar, mas vamos supor que você estava numa alta velocidade, numa velocidade não tão alta, mas incompatível com aquela rodovia, e você veio atropelar uma pessoa e ela veio a falecer. Isso é uma característica do homicídio culposo, né? Ou às vezes você até estava numa velocidade compatível, mas diante das circunstâncias, enfim, muita coisa pode acontecer. Então você não quis cometer homicídio, mas ele acabou acontecendo. Isso seria exemplos, né, de casos de homicídio culposo. Agora, se eu pego uma arma, vou lá e atiro numa pessoa com a intenção de matá-la, isso é um homicídio doloso, né? Então, o dolo é um elemento subjetivo da conduta que fala, eu quero agir daquela forma, eu quero ocasionar, eu estou buscando aquele resultado. Aqui é a mesma coisa. Quando eu estou falando de dolo no direito do trabalho, é nesse sentido. Eu quero prejudicar o meu empregador. Eu gerei aquele dano porque eu queria prejudicá-lo. Percebeu? Eu adotei aquela conduta ou aquela postura, eu cometi aquele ato ou eu me omiti de forma, né, autônoma, ou seja, eu quis fazer aquilo, né? Então, ou eu agi ou eu omiti por livre e espontânea vontade, porque a minha intenção
era prejudicar meu trabalho, era prejudicar o meu empregador, tá? Esse é o agir com dolo. Claro que se o empregado agir com dolo, nessa intenção de querer prejudicar, não precisa nem sequer autorização expressa do empregado. Esse dano, esse prejuízo pode ser descontado diretamente do salário dele, ainda que ele não autorize, tá? Então esse é o entendimento que a gente tem hoje. Claro que nessa circunstância é bom lembrar que o empregador tem que ter prova de que ele agiu com dolo, porque depois, se não tiver prova nenhuma, se não foi instaurado nenhum procedimento interno lá para verificar a situação, ou seja, se o empregador só acha, está desconfiado que o empregado agiu com dolo e ele desconta, é possível que depois a Justiça do Trabalho mande devolver esse valor, tá? Então é claro que a gente tem que ter provas daquilo que a gente está falando, daquilo que a gente está alegando, não é? Bacana. Pois bem, então agora a gente vai falar de duas verbas trabalhistas que também são essenciais para a Justiça do Trabalho, que são as comissões e as gorjetas. Então vamos lá ver. Olha só, comissões e gorjetas também são verbas trabalhistas importantes. E a gente vai começar falando das comissões. Gente, a comissão, primeiro, ela tem caráter de salário, tá? É uma modalidade de salário que você vai pagar com base no resultado do empregado, não é? Ou seja, aquilo que ele produziu, seja por unidade, seja por serviço, seja por tarefa, eu considero sempre a produtividade e os resultados que ele produziu. Aí existem dois tipos de comissionista. Aquele que só recebe por comissão, que a gente chama de comissionista puro. Geralmente, quem recebe só por comissão tem valores de comissão altos, né? Por exemplo, a porcentagem daquilo que ele vai receber é um valor substancial. E quem recebe, e tem aqueles que recebem uma parte comissão e uma parte fixa, que a gente chama de comissionista misto. Esse aqui, geralmente, a comissão dele, vamos imaginar que ele seja um vendedor, a porcentagem não é tão alta, porque ela visa complementar a parte fixa, né? Então, ou seja, é mais para estimular o empregado a produzir mais ou apresentar mais resultados. Comissão é salário, se é salário vai repercutir em todas as outras verbas trabalhistas, tá? E além disso, a gente tem que lembrar que existe a garantia constitucional de sempre garantir ou um salário mínimo ou o piso da categoria. Como assim? Quando a gente está falando de comissionista autônomo, quando a pessoa é autônoma, um trabalhador autônomo que recebe por comissão, que presta serviço e recebe por comissão, a ele nós não vamos aplicar essa garantia constitucional. Por quê? Porque o autônomo, como o próprio nome diz, ele tem autonomia, então ele que na verdade assume os riscos do negócio dele, ele trabalha por conta própria. Então, ele vai receber aquilo que ele produziu, aquilo que ele conseguiu dar conta, não é? Agora, quando a gente está falando de comissionista empregado, aí nós vamos ter que respeitar essa garantia constitucional, tá? Que garantia é essa? Vamos imaginar um vendedor que recebe comissão. Vamos imaginar que naquele mês ele não conseguiu fazer vendas suficientes que pudesse garantir a ele pelo menos um salário mínimo ou um piso da categoria. Quando eu estou falando de piso da categoria, eu estou falando daquelas profissões que tem lei que estabelecem piso ou que existe uma convenção coletiva, um acordo coletivo que também estabelece o piso, certo? Geralmente o piso ele é maior que o salário mínimo, então se houver o piso, a gente vai aplicar o piso. Se não houver piso para a categoria, a gente vai aplicar o salário mínimo nacional. Ok. Então, o empregado, ele não pode receber menos que o salário mínimo, tá? Essa é a garantia constitucional para quem trabalha com produção, para quem trabalha como comissionista, tá? Principalmente, na prática, a gente aplica mais aos comissionistas puros, né? Então, o empregador, ele tem que, pelo menos, garantir esse mínimo, tá? Isso é o caso dos nossos amigos que são empregados e recebem por comissão, tá bom? A gente tem que respeitar essa garantia. Pois bem, e as gorjetas, professora? Quais são as características das gorjetas? Gente, então a gorjeta não é recebida do empregador, né? Ela é recebida de terceiros. Então ela abrange os valores espontaneamente pago pelo cliente ao empregado, ou seja, quando o cliente quer de forma espontânea dá uma gorjeta para o empregado. Mas ela também abrange aqueles valores que são cobrados pelas empresas a título de serviço, a título de adicional e que são destinados à distribuição dos empregados, tá? Então, é tanto a espontânea quanto a, vamos dizer assim, entre aspas, né, compulsória,
porque é aquelas que a tomadora de serviços, o empregador, ele vai cobrar do cliente. Gente, as gorjetas, elas não possuem caráter salarial, elas têm caráter remuneratório, tá? Elas não são salário. Então, elas não são salários porque elas não são pagas pelo empregador, né? Então, por isso, elas não irão incidir no cálculo dessas verbas aqui. Ela não incide no cálculo do aviso prévio, nem das horas extras, nem do adicional noturno e nem no repouso semanal remunerado, tá? Então, ela não vai incidir. Se ela não incide, o que significa? Qual é o resultado disso? Ela vai incidir sobre as demais, então sobre férias, 13º, qualquer outra verba, ela vai incidir. Ela só não entra no cálculo dessas, tá? Adicional noturno, repouso semanal, horas extras e o aviso prévio. São essas 4 que ela não vai entrar no cálculo. Por quê? Porque existe uma súmula do TST. Súmula, para quem não sabe, é um resumo de um entendimento que o Tribunal Superior do Trabalho já pacificou. Então, ele decidiu isso várias e várias vezes por várias ações. Aí, ele foi lá e pacificou o entendimento. E aí, ele fez um resuminho disso, que é uma súmula. Ok? Então, nessa circunstância, com essa súmula estipulando, não é possível dessa forma você estabelecer a base de cálculo utilizando, tá? Porque não vai repercutir nessas demais verbas. Nas outras, repercute. Aquelas que eu não mencionei, vai repercutir. Lembrando que as gorjetas hoje, elas podem ser regulamentadas, né, por meio de um regulamento interno da empresa. É possível também você regulamentar as gorjetas por meio de convenção e acordo coletivo. Isso está lá previsto, inclusive, no artigo 611-A da CLT, em que o sindicato e os empregadores, trabalhadores e empregadores podem estabelecer as regras que vão se aplicar à gorjeta, né? Se o empregador ele vai ou não cobrar isso do cliente, como que vai ser feita essa distribuição com os empregados, em que momento que vai ser feita essa distribuição, né? Então, tudo isso pode ser regulamentado mesmo internamente ou meio ou com a participação do sindicato. Combinado? Bacana. Vamos falar agora dos adicionais legais. A gente não vai comentar sobre todos os adicionais previstos em lei, a gente vai falar dos principais, mas já adianto que os adicionais legais, ou seja, adicionais previstos em lei, eles possuem caráter salarial, tá? E os adicionais, eles sempre estão relacionados a uma condição. Ou seja, para eu ter direito a um adicional previsto em lei, eu tenho que preencher a condição para ter direito àquele adicional, ok? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns deles. Vamos lá ver. Olha só. Adicionais legais, então. E a gente começa, gente, falando ali do primeiro adicional, que é o adicional de insalubridade, tá? O adicional de insalubridade, ele é super importante porque ele está vinculado à própria ideia de saúde, né? Ele vai expor, ele vai, na verdade, trazer uma compensação para aquele trabalhador que está submetido a um agente físico, a um agente químico, a um agente biológico, que traz malefício à saúde dele, né? Se a gente constatar que o ambiente é insalubre, o trabalhador vai ter um direito a 3 adicionais, a depender da intensidade do grau, né, da intensidade do contato dele com esse agente. Então, se for um contato mínimo, de grau mínimo, 10% de adicional, 20% ou 40%, que é o médio e o máximo. Esse adicional, ele é calculado sobre o salário mínimo em regra, tá? E ele tem natureza salarial e ele é espécie de salário-condição. Então, o adicional de insalubridade, ele vem trazer uma compensação para aquele empregado que está submetido à jornada, né? A jornada de trabalho dele, na jornada, ele está submetido a agentes insalubres, né? Ou porque ele está submetido a um ruído muito forte, ou ele trabalha em local com baixas temperaturas, altas temperaturas, né? Submetido a calor, submetido a poeira, algum agente químico, ou ele está submetido a algum agente biológico que pode ocasionar, né, a contaminação de alguma doença ou gerar, né, doenças, enfim. Aquele empregado que está submetido a agentes. Então, para tentar diminuir, entre aspas, compensar esse prejuízo que ele está sofrendo à saúde dele, a integridade física dele, às vezes a integridade psicológica, ele recebe esse adicional, tá? Aí, lembrando, gente, que a insalubridade, ela tem que ser constatada mediante perícia. Então, um engenheiro de segurança do trabalho, ou um técnico de segurança do trabalho, ele vai à empresa, ele vai mapear essa empresa e ele vai descobrir
onde exatamente que tem essas atividades insalubres. Percebeu? Então é dessa forma. E ainda, além disso, é importante que essa atividade que ele exerce esteja prevista na norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. Então, não basta ser ambiente salubre, tem que estar prevista também na lista do Ministério do Trabalho, tá? Na lista do Ministério da Previdência e do Trabalho Social, que é feita nas normas regulamentadoras, que existem anexos nelas dizendo quais atividades que são consideradas insalubres. Então, tem que estar a previsão lá e constatada mediante perícia. A partir do momento que o empregador tomou uma atitude na empresa e ele neutralizou ou ele eliminou a insalubridade, o empregado ele passa a não ter mais direito ao adicional. Por quê? Porque é uma espécie de salário-condição. Qual a condição que eu tenho para receber o adicional? Laborar em ambiente insalubre. Estar submetida a um agente acima dos meus limites de tolerância. A partir do momento em que esse agente insalubre é retirado do meu setor, ou ele até é mantido, mas é neutralizado por meio de equipamento de segurança, alguma coisa, o que vai acontecer? Eu perdi o meu direito ao adicional. Por quê? Porque a condição que fundamentava o direito, ela foi extinta, ela foi eliminada, tá? Por isso que a gente diz que é salário e condição. Ainda, professora, mas vai ter uma diminuição do salário do empregado, que ele vai deixar de receber o adicional? Sim, vai ter uma redução, mas é considerada pela lei uma redução benéfica. Por quê? Porque o adicional de insalubridade, ele danifica a saúde, né? Então, se eu eliminei o agente insalubre, isso é um benefício para o trabalhador e não algo ruim, que é a diminuição do salário. Tudo bem? Então, essa é a interpretação que a gente faz. Da mesma forma, o adicional de periculosidade. Vamos lá ver. O adicional de periculosidade, gente, que a gente paga quando o trabalho é perigoso e ele gera risco ao trabalhador, quando o trabalhador vai estar submetido a quê? Quando ele está submetido a inflamáveis, explosivos e energia elétrica. Se eu trabalhar em um setor que tem inflamável, que tem explosivo ou energia elétrica, claro que a energia elétrica eu teria que ter contato, né? Mas se eu trabalhar perto de um setor que tem inflamáveis e explosivos, ainda que eu não faça o manuseio direto deles, mas tem ali no meu setor, eu tenho contato com esses inflamáveis e explosivos, ainda assim eu vou ter direito ao adicional de periculosidade, tá? Porque um explosivo, se ele vier a explodir, né, geralmente todas as pessoas que estão próximas, elas podem sofrer danos e ocasionar, quem sabe, até a morte, tá? Então vamos voltar lá. O que mais? Roubos ou outras espécies de violência física, quando aqui, gente, são profissionais que trabalham com segurança de pessoas ou com segurança de patrimônio, como exemplo, o vigilante. São profissionais qualificados, tá? Que passam por um curso específico, que andam armado. Essas pessoas, esses profissionais, como eles também estão submetidos a um risco, eles também recebem adicional de periculosidade. Só não vamos confundir o vigilante com o vigia, que isso é uma grande pegadinha, porque o vigia, ele não recebe curso, ele não é um profissional regulamentado, né, de segurança, e geralmente ele não está armado, portanto, ele não tem direito ao adicional. Quem tem é o vigilante, tá bom? E quem trabalha também com motocicleta. Aqui a gente também tem que tomar cuidado, que não é aquela pessoa que de vez em quando pega uma motocicleta para fazer uma viagem ou uma entrega. É o empregado que constantemente ele está correndo risco, né, de sofrer um acidente de trânsito, porque ele está dirigindo uma motocicleta ao longo da jornada dele. Então, ou seja, a natureza da atividade profissional dele é estar dirigindo essa motocicleta. Então, é esse detalhe que a gente não pode esquecer, tá bom? Quem realiza essas atividades com contato com esse risco que eu mencionei para vocês, eles têm direito a um adicional de 30%. Então, a periculosidade é 30%. Só que ela não é paga sobre o salário mínimo. Ela é mais benéfica, porque ela é paga sobre o salário básico do empregado. Então, vamos lá ver. Olha só. Então, é um adicional de 30%. E aí, a base de cálculo dele é o salário básico do trabalhador. E aí, o adicional de periculosidade, ele também tem natureza salarial, vai repercutir nas demais verbas, e ele também é espécie de salário-condição. Eu estou trabalhando num setor que tem inflamáveis. A partir do momento que eu sou transferida de setor ou retirados os inflamáveis do meu setor, a condição que fundamentava a periculosidade, ela foi o quê? Eliminada. Então, eu deixarei de receber o adicional, tá?
tá? Não há redução, há redução de salário, mas não há violação ao princípio da irredutibilidade salarial, porque é uma alteração que beneficia a saúde do trabalhador, ok? E quais são os outros adicionais legais importantes só para a gente mencionar? Vamos lá ver. O adicional de hora extra, pago 50% sobre o valor da hora normal, adicional noturno 20% sobre o valor da hora diurna e o adicional de transferência que é pago sobre 25% sobre o salário do empregado. O adicional de transferência, ele também todos eles são espécies de salário condição. Para eu ter direito ao adicional de hora extra, eu tenho que fazer hora extra. Para eu ter direito ao adicional noturno, eu tenho que trabalhar em jornada noturna. Essa é a condição, né? E para que eu tenha direito ao adicional de transferência, eu tenho que preencher os requisitos legais, que é ser transferido de forma provisória por necessidade de serviço. Lembrando que transferência tem que ter mudança de domicílio do empregado. Então, ele tem que mudar para um outro município. E enquanto durar essa transferência dele, né, se ela for provisória, ele tem direito a receber esse adicional de 25%, tá bom? Também é um salário de condição, porque desde o momento que ele voltar para o antigo domicílio dele, se ele voltar para a antiga região, ele deixa de receber o adicional de transferência, ok? Bacana. Vamos para a nossa situação problema agora? Olha lá. Situação problema diz o seguinte: Sebastião e Domingos, eles trabalham numa empresa de eventos. O Sebastião, ele trabalha no setor administrativo, de dia, e o Domingos acompanha os eventos no período noturno. Sebastião tem um salário fixo e também recebe adicional de insalubridade. Por quê? Ele está submetido a ruído acima do limite de tolerância por causa de uma impressora que fica no setor dele. Já o Domingos recebe salário fixo e adicional noturno, né? Porque ele trabalha em jornada noturna. Ok. Após a substituição da impressora para uma mais moderna e sem ruído, o Sebastião deixou de receber o adicional de insalubridade. E o Domingos, ele foi transferido para o período diurno. Fato que, né, ele deixou de receber o quê? O adicional noturno. Aí eu pergunto, essas alterações são ilegais? Será que houve violação ao princípio da irredutibilidade salarial? O que vocês acham? Bom, gente, essa questão envolve o que nós já havíamos discutido. Se eu tenho uma impressora que ocasiona ruído e o empregador substitui por uma mais moderna que não tenha ruídos, a condição que gerava a insalubridade foi eliminada. Se ela foi eliminada, não tem razão de ser de eu continuar pagando o adicional de insalubridade, tendo em vista que é salário e condição. Logo, houve redução do salário? Houve, por quê? Porque eu retirei um adicional que o empregado recebia. Mas isso não é uma alteração ilegal e também não há violação ao princípio da irredutibilidade, justamente por quê? Porque é uma alteração benéfica, que eu estou, na verdade, beneficiando o trabalhador e não prejudicando, ok? Agora, e no caso do Domingos, que trabalhava em período noturno, a gente sabe que 20% sobre todas as horas noturnas é um valor substancial. E quando a gente transfere o empregado para o período diurno, ele vai sentir uma diferença grande no salário dele, né? Aí eu pergunto, essa alteração, ela viola ou não a lei? Ela é ou não ilícita? E isso os tribunais debateram por muito tempo, gente. Isso foi, na verdade, muitas pessoas entraram com ações, né? Dizendo que sofreram redução do salário, porque deixaram de receber o adicional noturno, porque foram transferidas para o período diurno e por aí vai. Só que o Tribunal Superior do Trabalho, depois dele muito discutir essa questão, ele pacificou também por meio de uma súmula, dizendo que essa alteração também não é ilícita. Ou seja, ela também beneficia o empregado. Porque o trabalho noturno, ele é muito prejudicial à saúde, né? Aí você pode até pensar, mas professor, ele vai acostumar a trabalhar à noite. Na verdade, existem estudos científicos e estudos muito sérios dizendo que a jornada noturna, quem trabalha em jornada noturna, é essencialmente prejudicial. O trabalhador, o corpo físico nunca vai se acostumar. Por quê? Porque biologicamente, naturalmente, nós somos condicionados a estar na ativa durante o dia e a dormir, né, a promover o descanso no período noturno, tá? Por que vocês acham que pessoas que laboram no período noturno, jornada noturna, recebem adicional? Porque elas são mais bonitas? É claro que não, porque a lei pressupõe, né, a lei já parte do princípio de que a jornada noturna é prejudicial. Então, é por isso que ele recebe o adicional, justamente para tentar compensar
diminuir esse prejuízo que ele está sofrendo em relação ao empregado que trabalha de dia. Então, quando eu retiro o empregado do período noturno e transfiro para o período diurno, o entendimento é de que houve benefício, não prejuízo ao empregado, porque eu estou beneficiando a saúde dele. Percebeu? Então, justamente por isso a alteração é benéfica e não prejudicial, ainda que haja supressão do adicional, tá bom? Então, vamos lá ver. Olha só. Então, gente, as alterações não são ilegais, não violaram o princípio da irredutibilidade, mesmo com a redução do salário, e teve redução por quê? Porque a gente suprimiu os adicionais, né? Aí, lembrando que o adicional de insalubridade é salário e condição, se eu eliminei o ruído, a condição que fundamentava o pagamento do adicional desapareceu. E a transferência para o período diurno, ainda que haja exclusão do adicional noturno, também não é ilícita, porque o trabalho noturno é prejudicial. Portanto, essa alteração ela é benéfica porque ela privilegia a saúde. Isso está consubstanciado na súmula 265 do TST, tá? Então, nas duas situações, a interpretação é de que houve benefício ao trabalhador. Bacana? Em ambos os casos, nós privilegiamos a saúde. Jornada diurna e laborar em ambiente não insalubre, deixando de pagar os adicionais, tá certo? Bacana. Vamos para o nosso momento de participação da aula? Olha lá, a gente vai agora para o nosso momento de participação, de interação, e eu trouxe aqui para vocês uma atividade, tá vendo? Sobre a insalubridade e periculosidade, com 5 alternativas. Momentos também de dúvidas. Então, eu vou dar um tempinho para você responder esse exercício, para você elaborar suas perguntas no caso de dúvidas, e encaminhe para mim, que eu vou respondê-las daqui a pouco. Combinado? Então, vamos aí pensar um pouquinho sobre o exercício, dar uma respirada e eu volto daqui a pouco. Até mais. Olá, então vamos lá responder a nossa questão? Olha só. Então diz o seguinte, gente, ela quer saber justamente sobre a insalubridade e a periculosidade. Então a gente tem que achar a resposta certa. Então vamos lá. Letra A. São consideradas atividades insalubres aquelas que impliquem risco? Já está errado. Porque as que implicam risco é o quê? É periculosidade. Lembra que insalubre é estar submetidas a agentes que causam malefício à saúde. Então, aí, ó, acentuada em virtude de exposição permanente a inflamável, explosiva, energia elétrica? Não, isso aqui é periculosidade. Portanto, não é insalubridade, tá errada a letra A. B. O trabalho prestado com condições insalubres assegura a percepção de adicional de 40, 30 e 10? O que está errado aqui? O 30, né? Na verdade, são 40, 20 e 10. A depender, né, do grau máximo, médio e mínimo. Então, na verdade, o que está errado na letra B é dizer que é 30%. 30% é periculosidade, tá? Então, está errado. O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura um adicional de 20%? Errado também, porque aqui a gente sabe que é 30%, né? Então, você viu que as duas questões trocaram o patamar, né? O valor do adicional. Então, também está errado a C. Letra D. São consideradas perigosas as atividades de trabalhador em motocicleta? Sim, né, gente? Essa é a nossa resposta. Letra D. Olha só, a letra E fala assim, de acordo com a CLT, o empregado tem direito de acumular adicionais de insalubridade e periculosidade? Na verdade, não, tá? Ainda que o empregado ele esteja submetido a um agente insalubre e um risco, né, que lhe daria o direito de receber o adicional de periculosidade, vamos supor assim. Vamos supor que eu trabalho num setor em que eu estou submetida a um inflamável, a inflamáveis e também trabalho submetida a um agente químico que gera insalubridade. Então, eu estou submetida à periculosidade e à insalubridade. A CLT vem dizer pra gente que nós temos que fazer a opção de um dos adicionais. Eu não poderia acumular, tá? Existem algumas decisões na jurisprudência, nos tribunais, dizendo que é possível acumular, mas são decisões isoladas. O que prevalece, o entendimento que prevalece é que o empregado não pode acumular. A CLT diz que não pode e o entendimento da jurisprudência dos tribunais é de que não poderia também acumular, ou seja, ele deveria fazer a opção.
Combinado? Então não vamos esquecer, isso é importante, tá bom? Pois bem, então vamos dar continuidade à nossa aula e a gente vai falar agora de um assunto super importante, que é o salário-utilidade e verbas não salariais. Gente, que primeiro, vamos pensar aqui junto antes da gente ir para o nosso próximo slide. Olha só. O que é o salário-utilidade? A gente sabe que o empregador, ele paga o nosso salário muitas vezes em dinheiro, que a gente fala no direito em pecúnia, né? Mas existem parcelas, verbas trabalhistas, que não são pagas apenas em dinheiro, mas que são pagas em utilidades, que a gente chama de salário-utilidade ou salário in natura. Que é quando o empregador, ele concede um benefício, ele concede um objeto, um bem para o empregado, com caráter contraprestativo, como se aquilo fizesse parte do salário dele. Esse salário-utilidade, salário in natura, que ainda que seja um bem, um benefício, ele vai repercutir também nas demais verbas trabalhistas. Por quê? Porque ele tem caráter de salário, tá? Então, a gente precisa analisar para a gente saber se aquela utilidade, porque não é todo benefício ou todo objeto que o empregador vai conceder que será considerado salário in natura. A gente vai ter que analisar a natureza jurídica dessa utilidade. Ou seja, a gente tem que verificar se a utilidade que o empregador está concedendo, ela tem ou não caráter contraprestativo. Se tem caráter contraprestativo, entende-se, se é pelo trabalho, é salário. Se é salário, vai repercutir nas demais verbas. Agora, se a utilidade concedida, ela for para o trabalho, ou seja, para que eu execute o meu serviço, eu preciso daquele objeto para realizar o meu trabalho, aí não tem caráter salarial, percebeu? Então, eu preciso analisar no caso concreto. Agora, a CLT, lá no artigo 458, parágrafo 2º, ela trouxe algumas verbas, né, algumas utilidades, em que ela excluiu essa natureza salarial. Que ela diz assim, olha, isso aqui não vai ser salário. Essa utilidade concedida pelo empregador nunca vai ser salário. Então, por exemplo, quando o empregador custeia a educação do empregado, quando ele uniforme, transporte, seguro de vida, isso não é considerado salário, nunca será. Por quê? Porque a lei excluiu. Agora, retirando aquelas que estão lá no artigo 458, parágrafo 2º, excluindo aquelas utilidades, as demais a gente vai ter que analisar no caso concreto. Verificar se aquela utilidade ela é necessária para a execução do trabalho. Se for, não é salário. Se ela não for necessária, se ela é um benefício que o empregador está concedendo, aí ela vai ser considerada salário, tá bom? Então vamos lá ver. Olha só. Então, gente, o salário in natura ou utilidade, ele vai ser pago em bens ou utilidades, não é em pecúnia, ou seja, não é em dinheiro. Mas lembrando que pelo menos 30% do salário tem que ser pago em dinheiro, tá? E essa utilidade, ela tem que ser fornecida com habitualidade, tá? Então, ou seja, não é assim também, o empregador concedeu uma única vez. Não, ela tem que ter um caráter habitual, tudo bem? Então, vamos voltar lá. Além disso, a utilidade, ela tem que ter caráter contraprestativo, ela tem que ser pelo trabalho, tá? Para ela ser considerado salário, e aí ela vai repercutir nas demais verbas. Agora, se a utilidade, ela é necessária, olha só, ela é necessária para eu executar meu trabalho, se ela for para o trabalho, não é salário in natura. Então, é isso que a gente tem que analisar. Pelo trabalho, salário. Para o trabalho, para executar o trabalho, não é salário, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Além disso, como eu havia comentado, por disposição legal, não será salário-utilidade. Vestuários, equipamentos utilizados no trabalho, educação, transporte, assistência médica, hospitalar, seguro de vida, etc. Então, essas utilidades, elas estão previstas lá no parágrafo 2º do artigo 458. Para que você conheça todas, eu sugiro que você faça a leitura, tá? Mas retirando, excluindo essas, as demais, a gente vai ter que analisar o caso concreto. Tudo bem? Bacana. E as verbas, professora, que não são consideradas salário? Vamos lá ver? Olha só. Verbas, gente, que não se incorporam ao contrato de trabalho, não constitui base de incidência de nenhum encargo trabalhista e previdenciário e vão possuir caráter indenizatório, principalmente com base
lá no parágrafo 2º do artigo 457, tá? Então, não é salário, ajuda de custo, diárias de viagem, auxílio alimentação, eu não posso pagar em dinheiro, prêmios e abonos, tá? Tudo isso tem caráter indenizatório hoje, porque a lei, né, depois da reforma, ela disse que essas parcelas não são consideradas salário em nenhuma hipótese. Tudo bem? Bacana. Vamos falar agora de um instituto super importante, que é da equiparação salarial. Para que serve a equiparação salarial? Quando eu tenho duas pessoas trabalhando numa mesma empresa, com a mesma produtividade, com a mesma perfeição, mas que possuem salários diferentes. Então, eu tenho um que possui salário maior e um que possui salário menor. Esse se sente prejudicado e ele quer buscar a equiparação salarial em relação ao outro. Só que, gente, não basta simplesmente falar que eu faço a mesma coisa que o fulano para ter direito ao salário dele. A lei, ela impõe diversos requisitos que devem ser preenchidos para que a gente tenha direito à equiparação salarial, tá? E a reforma trabalhista, ela deu um pouco uma dificultada porque ela estabeleceu mais requisitos para que você possa pedir equiparação salarial. Além disso, a equiparação salarial, ela sempre vai considerar a realidade da função e não o nome da função. O nome é irrelevante. Então, se o João é assistente, a Maria é auxiliar administrativo, assistente administrativo, auxiliar administrativo. Você vê que o nome da função dos dois são diferentes, mas eles fazem a mesma coisa. Então, o que a gente fala que tem que ter identidade de função é o quê? O conjunto de tarefas e atividades dessa função, e não o nome delas. O nome delas não importa, tá? Até porque senão eu posso criar lá vários nomes só para fraudar, né? Para camuflar situações que são iguais, tá? Então, por isso que o nome da função é irrelevante para a equiparação salarial. Então, vamos lá conhecer os requisitos, olha só. E aí, claro, lembrando que a equiparação salarial, ela tem a finalidade de quê? De atender ao princípio da igualdade, ao princípio da isonomia, né? E aí, a gente tem dois tipos de situações, dois tipos de trabalhadores quando a gente está falando de equiparação salarial. O paradigma é aquele que tem salário maior, então é aquele que eu vou tomar como referência, como modelo. E o paragonado é o empregado que vai buscar a equiparação, ou seja, que vai buscar um salário maior, tá? Aí, gente, nós temos que preencher todos os requisitos para ter direito à equiparação, então vamos conhecê-los. Primeiro, identidade de função. A identidade de função aqui, como eu falei, não é o nome da função, que isso é irrelevante, mas é a atividade e o conjunto de tarefas, tá? É isso que é relevante pra gente, tá bom? Além disso, tem que ser para o mesmo empregador, tem que ser no mesmo estabelecimento empresarial, tá? E dois requisitos importantes, são esses dois aqui, que é diferença no tempo da função e diferença de um tempo da empresa. Como assim diferença, professora? É diferença entre o paradigma e o paragonado, tá? Entre os dois trabalhadores. Entre os dois, a diferença de tempo na função não pode ser superior a 2 anos. De tal modo que a diferença de tempo na empresa também não pode ser superior a 4 anos entre eles. Então, eu vou dar um exemplo para ficar claro, tá? Imagine que o João, ele foi contratado em 2000 para uma empresa. O João, em 2003, ele foi promovido para assistente administrativo. E a Maria foi contratada em 2006, vamos colocar. Maria foi contratada em 2006, na função de auxiliar administrativo. A Maria, como auxiliar, ela acha que ela faz as mesmas coisas que o João como assistente. Tudo igual, com a mesma produtividade. Só que o João tem salário maior, então ela quer equiparação. A diferença de tempo na função aqui dos dois é menor ou maior que 2 anos? Vamos ver? Quando que o João foi para a função de assistente? Em 2003. E a Maria? Em 2006. Então, são 3 anos de diferença. Então, o tempo de função aqui entre os dois é maior que 2 anos. Então, não cabe equiparação salarial. Agora, vamos ver o segundo requisito. Diferença de tempo na empresa não superior a 4 anos. O João foi contratado em 2020, a Maria em 2006. São 6 anos de diferença. Mais que 4 anos, não caberia equiparação salarial. Veja que eu não preciso preencher os dois requisitos, eu tenho que preencher todos.
Eu tenho que preencher todos esses requisitos. Se eu deixar de preencher um deles, eu não tenho direito à equiparação, tá? Eu tenho que exercer o trabalho com a mesma produtividade, mesma perfeição técnica, contemporaneidade no cargo, na função, ou seja, a gente tem que trabalhar juntos, tá? São empregados contemporâneos. E aí, gente, se a empresa tiver um quadro de carreira, plano de cargos e salário, isso afasta a equiparação, tá? E esse plano, esse quadro de carreira não precisa nem ser homologado, ou seja, nem validado no Ministério do Trabalho. É que antes da reforma trabalhista, as empresas que tinham quadro de carreira ou plano de cargos e salários, elas precisavam homologar isso no Ministério do Trabalho. O que é homologar? É um ato de confirmação, de validade. O Ministério do Trabalho dava o seu aval, vamos dizer assim, àquele plano de carreira, quadro de carreira ou plano de cargos e salários. Hoje não existe mais essa possibilidade. O que significa isso? Não existe, quer dizer, existe a possibilidade, mas hoje não é mais obrigatório. Então, qual é o resultado disso? Que as empresas, elas podem, se elas quiserem, criar por regulamento um plano de cargos e salários, um quadro de carreira. E aí ela vai estipular, né, as funções, ela vai estipular os requisitos para cada função, como que você vai ser promovido por antiguidade ou merecimento. E aí não cabe equiparação salarial, por quê? Porque as pessoas vão ter que preencher aqueles requisitos para mudarem de função, né? Então, por isso que não vai caber mais, não dá para pedir equiparação salarial quando a empresa tiver esses planos. Tudo bem? Bacana. E a possibilidade de eu substituir empregado? Vamos supor que eu vou substituir o meu colega. Será que eu tenho direito ao mesmo salário que ele? O nosso tema agora, gente, olha lá, é substituição e transferência de empregados. Então, vamos conversar. Primeiro, substituição. Quando, gente, um empregado, ele substitui de forma provisória, não é definitiva, ele não vai assumir o lugar do colega, não é isso. Ele vai substituir provisoriamente. Quando ele faz essa substituição provisória e não eventual, porque se for um dia, 2 dias que eu estou substituindo, a gente não vai aplicar a lei, tá? Não vamos aplicar a lei, não vamos aplicar essa súmula, que é esse entendimento do TST. Então, ó, não se aplica substituições eventuais. Mas se for uma substituição provisória, exemplo, substituir um empregado que está em férias, substituir um empregado que está em licença, o empregado substituto, ele tem direito ao mesmo salário do empregado substituído. Essa é a ideia, tá? Além disso, se o cargo permanecer vago de forma definitiva, o trabalhador que irá substituí-lo não fará jus ao mesmo salário do antecessor dele, tá? Então, presta atenção. Só tem direito ao mesmo salário se a substituição for provisória. Se a substituição deixar, se o empregado, ele abandonar o cargo, foi mandado embora, e eu vou lá e assumo o lugar dele, aí não cabe, que a gente chama isso aqui de salário substituição, tá? Não cabe pedir salário de substituição. Por quê? Porque o cargo tá vago, né? Eu vou assumir o lugar da pessoa. Então, aí nesse entendimento não se aplica. Só se aplica se a substituição for provisória. Tudo bem? Bacana. E quando que eu posso transferir um empregado? Olha só, para transferir empregados, e transferir, eu tô falando, não é assim mudar de uma empresa para outra, de um setor para o outro. Não, transferência que a CLT fala é mudança de domicílio. É empregado que vai morar em uma outra cidade, num outro estado, vai mudar o domicílio dele, tá? Essa transferência, em regra, ela tem que ser bilateral, ou seja, o empregado tem que dar a anuência dele. Não basta o empregador determinar, o empregado tem que aceitar essa condição, tá? Agora, a lei, ela prevê situações em que o empregador, ele pode determinar a transferência de forma unilateral, falar, filho, você vai, ainda que o empregado não concorde, tá? Então, vamos ver as situações que são previstas em lei, olha só. Então, em regra, a gente não pode transferir o empregado sem a anuência dele. Lembrando que transferência sempre ocorre mudança de domicílio, tá? Agora, é possível transferir de forma unilateral, ou seja, o empregador não depende da concordância do empregado, tá? Em que situações que isso ocorre? Quando o empregado, gente, ele for ocupante de cargo de confiança e o empregador comprovar a necessidade de serviço, ou seja, que ele precise dele em outro local, e aqui trata-se de transferência definitiva, quando definitivamente eu estiver transferindo esse empregado, tá? Empregado cujo contrato tem uma cláusula
que permite, uma cláusula que está dizendo que ele pode ser transferido. Essa cláusula pode ser explícita ou implícita no contrato. E desde que eu comprove também a necessidade de serviço dele. Ou seja, eu tenho que comprovar que eu preciso dele em outro local. E a transferência aqui, ela também tem que ser definitiva, tá? Ou seja, ele vai mudar e ele nunca mais vai voltar para a região dele. Ele definitivamente vai mudar de domicílio. Quando houver extinção de estabelecimento, porque se extinguir o estabelecimento, imagina, no município X, ele vai ter que transferir, a empresa vai ter que transferir os empregados para outro município. Isso aqui também é transferência definitiva, né? Ou seja, transferir realmente o empregado. Agora, existem situações que se aplicam a todos os empregados, inclusive esses, que são casos de transferência provisória, tá? Eu posso, por necessidade de serviço, transferir provisoriamente o empregado. Por 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? 6 meses, 8 meses, enfim. Só que essa transferência ela tem que ser provisória. Se o empregado mudar o domicílio dele, ainda que seja caráter provisório, mas ele muda, o que vai acontecer? Nessa transferência, eu vou ter que pagar um adicional para ele de 25% do salário, enquanto durar a transferência. Então, perceba que se a transferência for definitiva, o empregado mudou para sempre para outra região, ele nunca mais vai voltar, eu não vou pagar para ele o adicional, tá? Porque ele mudou o domicílio dele, vai viver lá na outra cidade, feliz da vida. Agora, se é uma situação transitória, por exemplo, eu falo para o meu empregado que eu preciso do serviço dele em outro município durante um tempo, não sei exatamente precisar ele, quanto tempo é isso, mas pode ser meses, pode ser 2 anos, pode ser 1 ano só, 1 ano e meio, e eu preciso que ele vá para esse outro local, e ele vai mudar o domicílio dele. Enquanto durar essa transferência provisória, eu tenho que pagar os 25% de adicional. Esses 25% de adicional, ele é usado para que o empregado possa custear essas despesas que ele vai ter para ficar, para ir mudar de domicílio e ficar em outro local, certo? Então, quando eu estou falando de transferência provisória, eu tenho que pagar o adicional. Se a transferência é definitiva, eu não preciso pagar o adicional. Tudo bem? Então, eu vou ter que analisar a situação concreta, tá? Vamos mudar agora de assunto, já falamos bastante de remuneração. Agora o nosso assunto é direito ao descanso. E a gente vai começando a falar do descanso semanal remunerado, que é aquele dia que eu não trabalho durante a semana, mas eu recebo por ele, né? A gente sabe que todo trabalhador, ele tem que ter uma folga na semana, um dia na semana ele tem que ficar sem trabalhar, né? E esse dia é destinado ao descanso semanal remunerado dele. Pode ser que seja no domingo, preferencialmente, geralmente é no domingo, mas não obrigatoriamente tem que ser no domingo, pode ser outro dia da semana. Se ele laborar no domingo, ele tem que folgar num outro dia, na sexta, na quarta, na terça, na segunda, no sábado, mas ele tem que ter uma folga semanal, tá? Essa folga semanal que ele não labora, mas ele recebe, é conhecido como descanso ou repouso semanal remunerado. Então, vamos falar dele. Olha só. Então, gente, o descanso semanal remunerado, ele está lá previsto, né, tanto na legislação quanto na CLT. Ele é obrigatório, então, ou seja, eu posso ficar sem conceder o adicional, né, o repouso para o empregado? Não, porque ele é obrigado por lei, tá? Aliás, o direito ao descanso semanal, ele é quase uma norma de saúde, porque ele tem por intenção evitar que o empregado fique muito cansado, evitar fadiga, permitir que ele tenha convívio com a família, que ele possa praticar esporte, religião, lazer, etc. Qual é o período do DSR? São 24 horas, gente, consecutivas, tá? Então, são 24 horas que ele não pode trabalhar. Aí, a gente tem que lembrar que, além das 24, a gente tem que aqui acrescentar as 11 horas, que é o direito de descanso de um intervalo de uma jornada para outra. Lembra do intervalo interjornada? Então, ele tem que descansar, na verdade, 35 horas seguidas, tá? E aí, a preferência é que seja concedida aos domingos, mas não é obrigatório. E a gente tem que lembrar que quando tem feriado seja municipal, seja nacional, se são feriados obrigatórios, né, esses feriados, eles também são considerados como dias de repouso semanal, tá? Então, em tese, o empregado não pode trabalhar em dia de feriado, porque feriado conta como repouso semanal remunerado. Isso, a lei que regulamenta o repouso fala.
Então, se a gente colocar o empregado para trabalhar em dia de feriado, é como se a gente estivesse colocando ele para trabalhar em dia de repouso semanal. Então, nós vamos ter que pagar em dobro esse dia e mais o repouso dele, tá? Então, vamos lá ver, ó. Primeiro, para a gente conceder o DSR ou repouso semanal remunerado, o empregado tem que ter assiduidade, ou seja, ele tem que ser assíduo, né? Ele não pode ter faltas injustificadas. Se ele tiver falta injustificada durante a semana, ou, né, perdeu muito tempo de trabalho, chegou muito atrasado, saiu muito tempo antes, ele pode vir, né, principalmente se for falta injustificada, ele perde também o descanso semanal remunerado, tá? Por quê? Porque são requisitos para ele ter direito. Qual que é o valor? É de um dia de trabalho, né? Geralmente o DSR, para o mensalista, aquele que recebe por mês, geralmente já está embutido no dia, porque o salário do mês dele corresponde a 30 dias, né? Então já está embutido o DSR. Ou, se ele for horista, se ele receber por hora, aí a gente tem que discriminar o DSR separado no holerite, tá bom? Sempre equivale a um dia de trabalho. Então, se ele elabora lá 6 horas por dia, ele é horista, ele vai ter um dia de descanso de 6 horas, tudo bem? Se ele laborar em domingo ou feriado, considerando, aqui a gente vai considerar que domingo é o dia de repouso dele, mas pode ser outro dia, ou feriado, se ele vier elaborar nesses dias, a gente tem que conceder uma folga para compensar, na mesma semana, tá? Não pode passar 7 dias, tem que ser na mesma semana. E aí, gente, se ele laborou em feriado, ou em dia que foi destinado ao descanso dele, por exemplo, no domingo, se ele não compensar, na mesma semana, eu vou ter que pagar em dobro mais o valor do repouso, ou seja, mais um dia de trabalho, tá? Isso é uma informação que muitas vezes as pessoas não sabem. Se eu laboro no meu dia de repouso ou em feriado e eu não compenso, o meu empregador tem que pagar aquilo lá em dobro para mim, que a gente fala que é 100% de hora extra, né? A gente fala 100% porque é o dobro, mas é o valor do dia do meu salário dobrado. Só que além de eu receber em dobro, eu também tenho que receber mais o valor do meu repouso semanal. Porque eu deixei de usufruir meu repouso semanal. Perceba? Olha só, eu ia ficar na minha residência, descansando, e eu ia receber aquele dia como repouso semanal. Mas eu fui trabalhar. Então a lei fala, foi trabalhar, não compensou? Pague em dobro, porque foi trabalhar naquele dia. Mas eu também tenho que receber o valor do meu repouso, mais o valor do meu repouso. Que significa o quê? Mais o valor de um dia de trabalho. Então, é como se o empregado recebesse 3 vezes, né? Porque ele recebe o dia dobrado, mais o valor do repouso que eu tirei dele, né? Que eu excluí dele, o direito ao descanso. Então, eu tenho que pagar o direito ao descanso que ele não usufruiu e tenho que pagar o dia que ele trabalhou em dobro, tá? Então, esse é o entendimento que nós temos aí que prevalece, ok? Visto o nosso descanso semanal, a gente vai falar agora do nosso descanso anual, que são as férias, né? Vamos falar um pouquinho sobre ela. Gente, as férias, a finalidade dela também é promover descanso, é uma norma de saúde e segurança. E aí eu tenho um período para ter direito, que eu preciso preencher para ter direito às férias, que é um período de 12 meses subsequentes à contratação do trabalhador e corresponde ao período necessário para adquirir o direito às férias. Então, ou seja, se eu fui contratada, por exemplo, em janeiro de 2019, eu terei direito às férias, eu terei preenchido o meu período aquisitivo em janeiro de 2020, que são 12 meses subsequentes, certo? Então, a partir de janeiro de 2020, eu já tenho direito às férias. Aí, meu empregador vai ver qual é o melhor momento dele conceder as minhas férias. Por quê? Porque as férias são concedidas no interesse do empregador, tá? Agora, e o período concessivo, professora? O período concessivo é o momento em que o empregador tem que conceder as férias. Qual que é esse período? É de 12 meses subsequentes ao período aquisitivo, em que ele tem que conceder as minhas férias. Então, por exemplo, aqui, ó, até janeiro de 2021, ele tem que conceder as minhas férias. Por quê? Porque conta 12 meses do meu período aquisitivo, tá? Lembrando que também para ter direito às férias, eu tenho que preencher o requisito da assiduidade. Então, eu tenho que ser assídua, né? Eu tenho que preencher esse requisito para eu ter direito, ok? Para ter direito pelo menos a 30 dias de férias. Se eu tiver até 5 faltas injustificadas durante o meu período aquisitivo,
eu permaneço tendo direito a 30 dias de férias. Passaram-se 5 dias, mais de 5 dias, aí eu começo a perder, né, alguns dias de férias. A CLT, ela tem isso numa tabela. Na tabela não é, né? Lá no momento em que ela regulamenta as férias, ela vai trazer, olha, se você tem faltas mais de 5, você perde tanto. Ela traz lá uma relaçãozinha de quantos dias você vai perder de férias porque você faltou de forma injustificada, tá? Pois bem, qual é o período das férias então, gente? Vamos lá ver. Eu tenho direito a 30 dias corridos, agora eu posso fracionar esse período em até 3 vezes, né? Só que a lei diz que não pode ser inferior, um deles não pode ser inferior a 14 dias e os demais não pode ser inferior a 5 dias cada um, tá? Também não posso iniciar as férias em período de 2 dias que antecede feriado ou dia de repouso. Se o empregado, por exemplo, o dia de repouso dele for no domingo, eu não posso colocar as férias para iniciar na sexta nem na quinta, tá? Mas, por exemplo, vamos supor que seja na quarta-feira o dia de repouso dele. Eu também não posso colocar para iniciar na segunda, porque eu vou estar violando essa regra. Então, as férias, elas têm que começar, elas não podem começar em 2 dias antes de feriado ou dia de repouso, ok? A comunicação das férias são 30 dias no mínimo antes do início dela. O valor do salário, o valor das férias, perdão, é o salário mais 1/3 constitucional, né? Essa regra também é super importante. O pagamento tem que ser feito até 2 dias antes dela iniciar. Se eu desrespeitar essa regra do pagamento, da data do pagamento, e desrespeitar o período concessivo, que é quando as férias têm que ser concedidas, o empregador vai ter que pagá-las em dobro. Geralmente, aliás, eu nunca vi, né, a empresa pagar em dobro férias, ainda que ela tenha ultrapassado o período concessivo, ainda que ela tenha atrasado a data de pagamento das férias. Eu nunca vi o empregador, por mera liberalidade dele, pagar em dobro. Geralmente isso é feito em ações trabalhistas, né? Às vezes o empregado fica lá, acontece, às vezes o empregado passar lá 2, 3, 4 períodos aquisitivos sem ter férias, né? Aí, obviamente, que ele vai ter direito de receber o dobro. Se ele entrar com ação, ele vai ter direito de receber. E se o pagamento também não respeitar, a data do pagamento não respeitar o que a lei impõe, também vai ter que o quê? Pagar em dobro, tá? E as férias coletivas? Vamos lá ver. As férias coletivas, gente, são aquelas férias que são concedidas para um grupo de trabalhadores, né? Pode ser toda a empresa, pode ser um setor só da empresa, daí depende. A CLT fala que o empregador tem que notificar o Ministério do Trabalho, os sindicatos, com antecedência mínima de 15 dias, tá? Do início das férias. Posso fracionar férias coletivas? Sim, em 2 períodos, tá? Desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias corridos. Se algum trabalhador no momento das férias coletivas tiver menos que 2 meses, né? Ou seja, se ele não tiver preenchido o período aquisitivo, ele vai ter férias proporcionais e vai iniciar um novo período aquisitivo, né? Imagine que o empregado foi contratado há 6 meses antes das férias coletivas, ou seja, ele não preencheu os 12 meses do período aquisitivo, mas como por se tratar de férias coletivas, o empregador tem que dar férias para todo mundo. Aí o empregado entra em férias, recebe proporcional, né? Tem os dias lá proporcionalmente às férias dele e depois ele inicia um novo período aquisitivo, tá? É isso que a lei dispõe pra gente. Bacana? Vamos agora para o nosso momento de situação-problema e a gente vai ver um caso que envolve o Instituto da Equiparação Salarial. Então vamos lá ver. Olha só, o que é a nossa situação-problema? A Aline, gente, ela ingressou nos quadros de um grande hospital no setor de informática, na função de operadora de computador, tá? Aí ela fez um curso técnico que durou 4 anos e depois que ela terminou esse curso, ela foi promovida para analista de sistemas pleno. Tudo bem. 1 ano após a promoção da Aline, o Rafael foi admitido na empresa para exercer o cargo chamado analista de sistemas júnior. Só que ele recebia 30% a menos que a Aline, embora ele fizesse as mesmas tarefas, com a mesma perfeição técnica e a mesma produtividade, tá? Então, vamos lá ver. Diante dessa situação, questiona-se: Rafael faz jus à equiparação salarial em relação à Aline?
Aí, gente, para a gente responder essa situação, nós temos que ir analisando item por item dos requisitos da equiparação salarial. Primeira coisa, a situação problema fala se a empresa tinha ou não plano de cargos e salário? Não fala. Então, se ela não fala nada, a gente vai entender que não tem. Fala que tem quadro de carreira? Também não fala. Então, a gente vai entender que não tem, tá bom? Então, vamos ver os demais requisitos. Olha só. A Aline e o Rafael trabalham para o mesmo empregador? Sim. Trabalham no mesmo estabelecimento? Sim. A diferença de tempo na função deles é inferior a 2 anos? Olha só. Quando o Rafael foi contratado, lá na função de operador, né, de sistema lá júnior, a Aline fazia 1 ano e que ela tinha assumido, olha, ó, vou até voltar para vocês verem, olha só. Quando o Rafael foi contratado, ó, após 1 ano da promoção da Aline, o Rafael foi contratado. Então, quando o Rafael foi contratado como analista de sistema júnior, a Aline estava como analista de sistema pleno há 1 ano. Então, 1 ano é menor. Então, o tempo de função entre eles é menor que 2 anos, porque eles estavam há 1 ano. Ela estava há 1 ano só naquela função. Então, a gente preencheu esse requisito. Agora, e esse aqui? A diferença de tempo na função é menor, é inferior a 4 anos, tempo na empresa. Olha só, gente, quando o Rafael foi contratado, a Aline estava há 1 ano nessa função, mas ela já tinha feito um curso de 4 anos. Então, quando ele foi contratado, ela estava pelo menos 5 anos já na empresa. Concorda comigo? Porque olha só, ela entrou na empresa, fez o curso de 4 anos, ela entrou na empresa, fez o curso de 4 anos, depois que ela terminou o curso, ela foi promovida. Depois de 1 ano da promoção dela, que o Rafael foi contratado. Então, isso significa que ela já estava aqui há 5 anos lá, pelo menos. Então, quando o Rafael foi contratado, então, o tempo de empresa entre a Aline e o Rafael é superior a 4 anos. Então, não preencheu esse requisito. Percebeu? Então, vamos lá ver. Olha só. Vamos voltar lá? Então, esse a gente não teve preenchimento, tá? Então, olha só, não tivemos. Agora, a contemporaneidade, trabalham juntos? Sim. Exercem com a mesma produtividade? O exercício falou pra gente que sim, né? O exercício também falou que é com a mesma perfeição técnica. Só que não tem direito, por quê? Porque a Aline já estava na empresa há 5 anos quando o Rafael foi contratado. Então, veja que só um requisito eu não preenchi, mas basta um eu não ter preenchido para não ter direito à equiparação salarial, tá? A gente diz assim, não preencheu um requisito, afastou o direito à equiparação, ok? Então, o Rafael vai ter que ficar feliz lá com o salário dele menor que da Aline, tá bom? Vamos lá para o nosso momento de participação da aula, tá vendo ali? E a gente tem aqui um exercício, gente, esse exercício também é bacana porque ele envolve caso de substituição. Lembra que a gente falou sobre salário de substituição? Pois bem, é uma situação que envolve isso, em que a nova empregada queria ter o mesmo salário da sua antecessora. Então, vamos lá ver a situação, olha só. A Rosa, ela era engenheira de uma empresa, ganhava 18 mil e foi dispensada por justa causa. 1 mês depois, a Regina foi contratada no lugar dela, só que a Regina tinha salário de 8.500, tá? Quando a Regina soube do salário da antecessora dela, ou seja, quando ela soube do salário da Rosa, ela se queixou com o setor de recursos humanos, dizendo que ela deveria receber o mesmo salário. De acordo com o entendimento pelo TST, né, ou seja, o Tribunal Superior do Trabalho, é correto afirmar que, vamos ver, a Regina não tem razão, porque se trata de cargo vago. É exatamente essa a nossa resposta. Sabe por quê? Porque a Regina, ela não substituiu de forma provisória a Rosa. Ela assumiu o lugar da Rosa quando a Rosa já tinha sido dispensada, ou seja, o cargo estava vago. E nós aprendemos que se o cargo está vago, não cabe o salário de substituição. O salário de substituição só vai caber, só é possível se houver o quê, gente? Se houver substituição provisória. No caso aqui, houve substituição definitiva. Então, não cabe direito à equiparação, tá? Ou, perdão, ao salário de substituição. Então, vamos lá ver. Olha só. E aí, a forma de reparar a justa lesão é a equiparação por equivalência, nada a ver isso aqui. A empregada tem razão porque vigora o princípio da isonomia, também não é. A substituta teria direito de receber 60% do salário, nada a ver. E não existe o direito ao mesmo salário porque a Rosa foi dispensada por justa causa.
o fato dela ter sido dispensada por justa causa também não é relevante, tá? Não tem nada a ver. Aqui a gente tem que ver se ela substituiu de forma provisória ou não. Não foi? Assumiu o cargo da antecessora? Não cabe o mesmo salário. Bacana? Bom, então com isso, a gente já está para o finalzinho da nossa aula. Aí nós vamos lá para o nosso momento vamos lá ver, recapitulando a nossa aula. E a gente vai ver o que a gente conversou hoje. Falamos sobre remuneração e salário, vimos que a CLT traz uma certa diferença. A remuneração, ela abarca o salário mais gorjetas, né? A gente falou das verbas salariais, que vão repercutir nas demais. As que não são salário, não repercute. Falamos dos requisitos da equiparação salarial, bem como da substituição de empregados. Vimos quem pode ou não ser transferido de forma unilateral e quando que o empregado tem direito ao adicional de transferência. E falamos dos dois direito ao descanso, que é o semanal, e as férias, que é considerado como descanso anual, não é? É isso então, meus queridos, esse era meu recado que eu tinha para vocês hoje. Desejo um ótimo final de semana para todo mundo. A gente se encontra no próximo sábado, em que a gente vai finalizar a nossa disciplina, tá bom? Tudo de bom para você. Tchau, tchau. Até mais.